Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Patrícia e aqui eu falo sobre livros. Se você é novo por aqui, vai lá dar uma olhadinha. Não tem muitos vídeos ainda, mas eu espero que você goste dos que eu tenho aqui. Hoje eu trouxe um livro que eu li, acho que eu finalizei lá em agosto, mas é um pouco enrolada aqui para fazer as minhas resenhas. Mas eu trouxe esse livro de um autor que eu não conhecia, que é Uma Mulher Transparente, do Edgar Teles Ribeiro. Eu não conhecia o autor e eu já tinha comentado aqui em algum vídeo meu que eu tava já com essa ideia de ler mais autores brasileiros. O Edgar Teles, ele nasceu, na verdade, no Chile, mas é um autor brasileiro. Assim como a Clarice, que não nasceu no Brasil, mas é uma autora brasileira, né? Ele era um diplomata e ele escreveu vários livros. Como eu disse, eu tava com vontade de ler mais autores brasileiros e principalmente assim mais autores contemporâneos, né? Descobrir autores novos. E eu estava num sebo que eu gosto bastante e eu encontrei esse livro lá. Tá todo manchadinho, não sei se vai dar pra ver, mas ele tá todo cheio de manchas, né? Eu acho que eu paguei R$ 10, se não me engano. E eu achei a sinopse interessante. E aí eu trouxe. E depois que eu li o livro, eu fui pesquisar sobre o autor e eu descobri que no ano passado ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E aí eu falei assim, olha, interessante, eu não fazia ideia. E é um livro bem curtinho, tem 125 páginas e é um thriller. É um livro muito bom. Assim, eu gostei bastante. Eu acho que quando eu terminei de ler, assim, eu coloquei assim, umas 4 estrelas, porque eu gostei bastante. Acho que eu não estava esperando muita coisa, na verdade, né? Ele é uma espécie de thriller que começa do nada, assim, com uma coisa bem pequena. Eu gosto muito de histórias que começam assim do nada. Pode ser um acontecimento pequeno do dia a dia, ou pode ser até uma premissa muito interessante, como eu falei no vídeo do Saramago, que é uma história que começa com as pessoas ficando cegas. E eu acho isso, assim, genial. A história aqui vai começar com um acontecimento bem pequeno, então a gente vai ter esse personagem que se chama Herculano. Eu gostei bastante do nome. Eu acho que tem uma coisa muito, muito brasileira, sabe? E esse personagem ele trabalha numa. Eu não lembro se é numa editora, acho que é num jornal. Ele trabalha num jornal. E acontece ali uma morte. Né? Em determinado momento ele escuta um tiro, uma mulher é morta na calçada. E ele desce, as pessoas que trabalham com ele também, todo mundo naquela confusão pra ver a mulher morta ali na calçada. E é a partir disso que a história toda anda. E esse personagem principal, ele fica com esse crime na cabeça. Então, os anos vão passando e ele vai meio que investigando, tá? Entre muitas aspas, assim, porque ele não investiga realmente como se fosse um policial. Mas ele fica muito intrigado com isso, né? Mas assim, o livro, ele vai, né, principalmente ali no final, ele vai para outro lugar, completamente diferente. Ele fala sobre muitas coisas sem ser óbvio. E isso para mim foi muito interessante. Eu gostei bastante, eu gostei dos personagens, eu gostei da história. E você consegue ver que assim, um livro tão fino e o autor consegue, um livro de 125 páginas, e o autor consegue fazer com que você se interesse pelos personagens. Ele consegue criar personagens que são complexos, personagens que você consegue ver que essa pessoa, sabe? Quando você lê um livro e você fala assim, eu facilmente consigo imaginar que essa pessoa poderia realmente existir, ou te lembra algum conhecido. Então, eu achei muito bem construído. E eu gostei muito também de como algumas coisas ficam sem explicação. E isso é de propósito. Não é aquela coisa de, nossa, mas e esse acontecimento aqui, ou esse fato que o autor jogou e isso meio que não foi pra lugar nenhum, não teve desenvolvimento, não tem influência na história, não tem um porquê.
Não, não foi isso. Você fica sem explicação de algumas coisas e isso é de propósito. E isso é muito bom. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto. Até me surpreendeu, mas eu gostei muito, como eu disse, dessa forma que ele é bem, dessa forma bem brasileira. Então, eu gostei bastante da forma como o livro é bem brasileiro. Porque você consegue se identificar muito, você consegue ver muito, sabe? Você consegue imaginar as ruas, a cidade. O livro ele se passa na cidade do Rio de Janeiro. Pra mim, isso me pega muito porque eu sou carioca. Então, ele fala, né, das ruas ali do Rio de Janeiro, locais, e você consegue imaginar, você consegue ver esses locais. Isso também aconteceu quando eu estava lendo Helena, do Machado de Assis, porque lá ele menciona alguns lugares do Rio de Janeiro, né, como Rio Comprido, e numa outra época, né, que você tinha estradas, não era pavimentado, enfim. E eu gosto bastante, Machado é um autor que eu gosto muito. E eu gosto dessa coisa bem brasileira. Eu acho que me apaixonei pelo Capitães de Areia também, talvez por causa disso. É muito brasileiro, é muito jeito de falar. E esse livro tem essa coisa, sabe? É um thriller, a gente tá acostumado, eu acho, muito com um thriller americano, né? Um formato, assim, americano. Seja em filme, em série e na literatura. Mas aqui você tem o thriller, mas com essa raiz brasileira. Né? Não é um brasileiro escrevendo uma história que se passa em Nova York, é um brasileiro escrevendo uma história que se passa no Brasil. Eu acho que é um livro que você lê e você fica com essa coisa, você mostra pra você que o brasileiro também sabe escrever thriller, sabe? Às vezes eu tenho um pouco a sensação de que o brasileiro se limita um pouco, como se o brasileiro não soubesse fazer trilha, como se, e eu tô falando aqui não só de livro, mas de filmes, por exemplo, como se o brasileiro não soubesse fazer um trilha, não soubesse fazer terror, não soubesse fazer, ai, não sei, sabe? Me parece que é sempre os mesmos moldes de história, né? Uma coisa meio até pelo cinema, muita violência, então você vai ter uma Tropa de Elite, você vai ter uma Cidade de Deus, que não tô criticando os filmes são ótimos, mas sabe quando você fica querendo uma diversidade, sabe? Façam algo novo, façam algo diferente. O brasileiro pode fazer terror, o brasileiro pode fazer suspense, pode fazer thriller, pode fazer um outro drama que não envolva violência, polícia, favela, né? E esse livro aqui é isso. É um thriller, como eu disse, muito bem feito. Ele tem um pano de fundo, que é a ditadura militar, tá? Ele fala, na verdade ele se passa após a ditadura militar, mas assim, a ditadura militar tem uma influência aqui, principalmente numa personagem específica, mas não é um livro sobre a ditadura militar, entende? Que também não tem problema você escrever sobre a ditadura militar, você fazer um filme sobre a ditadura militar, mas assim, a gente quer outras histórias também. Então eu gostei bastante de você ter aqui nesse livro, como eu disse, essa ditadura militar, você tem uma crítica à ditadura militar, mas o livro não precisa se apoiar nessa crítica. Não é um livro sobre a ditadura militar. Não é um livro que o tema é a ditadura militar. Não é um livro que se apoia no tema. É um livro que te apresenta uma história de um personagem que fica interessado em descobrir quem matou essa mulher. E a história se desenrola a partir daí, sabe? Não é estou escrevendo um livro sobre a ditadura militar. E eu adorei. E aí, depois desse livro aqui, eu agora já quero outros livros do autor. Já até salvei alguns na minha lista no Amazon, mas eu quero ver se eu encontro em sebo também, porque eu não tenho muito costume de comprar livro novinho, né? Aqui em casa a gente tem mais costume de comprar livro novinho, mas no sebo, sabe? A gente encontra livros muito bons. E ou no sebo, ou no estande virtual, né? Esse tipo de coisa. É isso, eu gostei muito do livro, eu espero ler outros livros do autor. Não sei se você conhece, mas se você não conhece o autor, conheça.
E se você já conhece, comenta aqui embaixo, eu vou gostar de saber o que vocês acham do livro pra gente conversar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!